Sancte Joseph, spes egrutantium, ora pro nobis. Vamos sentar-se. Reverendíssimo Padre Jorge Luiz, Padre Edilei Fantoni, prezados paraninfos, convidados de honra desta noite, Conselho Pastoral e Conselho Econômico, meus amados irmãos. São José, esperança dos enfermos, rogai por nós. Nesse 8º dia da novena, nós somos convidados a olhar para São José, aquele que é a esperança dos doentes. Portanto, a nossa esperança também. Quem que não teve uma enfermidade ou que ao menos não terá, não é? Portanto, todos nós temos São José como nossa esperança quando se trata das enfermidades. Invocamos São José assim como que quase que em um paralelo, quando nós rezamos a ladainha lauretana e chamamos Nossa Senhora de Salus Infirmorum, então, a saúde dos doentes. São José não é a saúde, mas é a esperança, não é? Se Nossa Senhora está para o enfermo como a saúde ou também a salvação, São José está para nós, para os enfermos, como a esperança. O que esperam os doentes? Logicamente, esperam a cura das suas doenças, dos seus achaques, esperam alívio para os seus sofrimentos e, portanto, também existe uma outra invocação na ladainha, que é Solatium Miserorum, né? Portanto, consolação dos miseráveis, dos aflitos. São José também é evocado assim. Mas quem são os enfermos? Ou poderíamos dizer, quem somos os enfermos? Essa enfermidade não se entende só por enfermidade física, porque nós temos as enfermidades, as doenças, e nós, muitas delas herdamos, ou nós também adquirimos com o tempo, com o passar dos anos. A própria velhice era considerada antigamente como uma certa doença, não é? Mas não é só a doença do corpo, algo que adveio por conta do pecado original. O homem foi feito saudável, o seu corpo foi feito e não adoeceria se não tivesse o pecado. Mas, como consequência do pecado original, quase que como que um castigo também, o nosso corpo adoece. Mas para além da doença do corpo, nós temos também as doenças da alma. E essas são bem piores, porque se nós sofremos quando o nosso corpo está doente, no entanto, a nossa alma, muitas e muitas vezes, ela adoece e nós não nos preocupamos tanto como nós nos preocupamos com a saúde do nosso corpo. Muitas vezes nós nos esquecemos que muitas das doenças que contraímos, que temos, é porque a nossa alma está doente e por isso nosso Senhor, na sua infinita bondade, permite que o nosso corpo padeça, para que a nossa alma se salve. Antes que o corpo pereça, mas que não pereça a nossa alma pelo pecado. Quais são as doenças da alma? As doenças da alma, com certeza, são os nossos vícios, são a tríplice concupiscência, concupiscência dos olhos, concupiscência da carne e a soberba da vida. Mas, sobretudo, é o pecado a doença da alma, e que nós temos que nos preocupar sim, porque se nós não a tratarmos, se nós não cuidarmos dessa enfermidade, ela poderá nos levar para a morte eterna. Deus nos livre da condenação. E nosso Senhor veio exatamente para nos salvar. Ele é o nosso Salvador, é Ele que nos dá a salvação para o corpo e para a alma. Mas, quando se fala de saúde, por que se fala, né? Quando se invoca a São José, nessa 22ª invocação da ladainha, se fala de esperança. Por qual motivo? Primeiro, nós poderíamos enumerar pelo menos 4 motivos. O primeiro motivo que nós chamamos de São José como a esperança dos doentes é porque na enfermidade nos vemos necessitados, estamos numa situação que nos leva à humildade e por isso
muitas vezes, providencialmente, Deus permite a doença, a aflição do nosso corpo, porque quando vai tudo muito bem na nossa vida, facilmente a gente se esquece de Deus, se esquece que temos uma alma para salvar, um céu para conquistar, um inferno para evitar. Então a enfermidade nos faz quase que tocar um pouco na morte. A doença, de certo modo, é uma iniciação ou uma preparação para a morte, né? Quando nós estamos doentes, e as doenças, quando são incuráveis, nós logo percebemos que nós não vamos durar para sempre, que a nossa saúde, que a nossa juventude, ela é passageira, e que nós precisamos de cuidar de algo que é muito mais importante do que o nosso corpo. Se o nosso corpo é importante, porque foi feito por Deus, mas sobretudo a nossa alma, porque o corpo vai perecer, isso é inevitavelmente, é a sorte que nos é destinada, a coisa mais certa na nossa vida é a morte. Porém, nós temos que cuidar para que a nossa morte, no dia da nossa morte, nós tenhamos saúde da alma, ou seja, que a nossa alma esteja bem com Deus, saudável aos olhos de Deus, sem o pecado grave. Portanto, São José é nossa esperança, porque na enfermidade nós podemos acorrer a Ele, e São José bem nos entende. O segundo motivo pelo qual nós chamamos São José esperança dos doentes, é porque na dor e na tribulação somos assemelhados a Jesus crucificado. Há poucos dias nós meditamos na Sexta-feira Santa e na própria Semana Santa no quanto nosso Senhor sofreu. Ele, como diz o profeta Isaías, carregou sobre si as nossas enfermidades, as nossas misérias. E portanto, nosso Senhor, olhando para nosso Senhor, quando nós estamos doentes, nós podemos unir o nosso sofrimento a Jesus. A própria Santa Teresa d'Ávila dirá que receberá de Nosso Senhor essa revelação, né? Que Nosso Senhor terá falado para ela que Ele reserva os maiores sofrimentos para as almas mais caras ao seu coração, mais próximas a Ele. Então, quando nós estivermos passando por alguma enfermidade, alguma doença, nós temos que nos lembrar disso. Não é porque Deus se esqueceu de nós, mas é porque nós somos, de modo especialíssimo, convidados, chamados, configurados, por assim dizer, a Jesus que sofreu por nós. Depois, nós chamamos também São José como esperança dos enfermos, porque na enfermidade nós experimentamos a nossa dependência e a nossa pequenez. A doença, o sofrimento, faz com que nos lembremos mais de Deus e quão necessitados somos dele. Portanto, na enfermidade, nós somos convidados a elevar o nosso pensamento a Deus e a implorar de Deus que venha em nosso socorro. Sobretudo, como nós não somos perfeitos, nós admitimos mediadores, nós acreditamos em intercessores. Nós podemos pedir diretamente a Deus, mas nós sabemos que através dos amigos de Deus, nós chegamos a Deus com mais certeza, com mais confiança. Por isso invocamos a São José como nossa esperança quando doentes. E por fim, São José também nós invocamos, temos essa invocação, porque aprendemos na escola do sofrimento a virtude da paciência, a virtude que é própria dos doentes resignados, que estão ali e sabem, têm um olhar sobrenatural, sabem que Deus não se esqueceu deles, ao contrário, como diz a imitação de Cristo, Deus sempre nos visita de duas maneiras, ora pelas consolações, ora pelas desolações. Então, quando estivermos doentes ou encontrarmos alguém enfermo, vamos sempre pensar que é Deus nosso Senhor que nos visita, e por isso é necessário que a gente pratique a virtude da paciência. A própria palavra paciência significa aquele que está padecendo algo, que está sofrendo algo, né? A doença faz isso, que a gente sofra ao menos com paciência, com resignação. Me vem à memória aqui aquele fato de Jesus ao Calvário, quando também tinham junto de Jesus na cruz dois ladrões que sofriam também junto de Nosso Senhor,
mas um sofre e se revolta, o outro sofre o mesmo sofrimento da crucifixão, mas se resigna, oferece o seu sofrimento, une o seu sofrimento ao ver a paciência de Jesus ali crucificado. Portanto, é uma grande escola essa do Calvário, né? Nós podemos sofrer, mas não é só o sofrimento por si mesmo que vai nos salvar, porque se fosse assim, todas as pessoas que sofrem seriam santas, se salvariam. O mau ladrão não deu amostras de salvação, né, no meio do seu sofrimento, mas ao contrário, quanto mais sofria, mais se revoltava e blasfemava. Já ao contrário, o outro, o bom ladrão, vê que está sofrendo, mas ele une o seu sofrimento como expiação, como reparação pelos seus pecados, não como revolta. Então façamos isso, procuremos oferecer. Quase que a doença, ela deve ser um momento, uma ocasião para a gente fazer um oferecimento oblativo, ou seja, é como um ofertório. A gente se oferece em união com Jesus, que sofreu antes de nós e por nós. A importância do sofrimento, no sofrimento ser vítima com a vítima divina, sem se sentir vítima, porque muitas vezes a gente sofre, mas se sente vítima. Hoje em dia nós vemos no mundo que todo mundo é um pouco vitimizado, né? Todo mundo se sente vítima de alguma coisa. Víamos conversando, eu e o padre Ednei para cá, ele dizia que o mineiro é muito impaciente no trânsito. Parece que quando entra no carro ele se transforma, qualquer coisinha que acontece ele começa a xingar, a buzinar, a brigar, não é? Mas não é só o mineiro, né? Todos nós somos assim, impacientes. Nós não queremos que os outros nos façam alguma coisa que nos crie incômodo. Nós não suportamos sermos humilhados, mas a ocasião é ótima para que a gente possa oferecer o nosso sofrimento como vítima paciente, feito Jesus na cruz, o cordeiro imolado que não abriu a sua boca. Então, ser vítima, mas sem se sentir vítima, é um grande segredo para a santidade. E por fim, mas para além do que o sofrimento é capaz de nos ensinar, São José é nossa esperança. Sobretudo, por que a nossa esperança? Pois ele é um poderoso intercessor. Claro que São José tem intimidade com o Senhor e com a Virgem Maria. Nós vamos invocá-lo, também invocamos São José, amanhã vamos invocá-lo como o padroeiro dos moribundos, daqueles que morrem no Senhor, porque São José morreu ao lado de Jesus e Maria. Mas São José, ele teve essa intimidade com Deus até o último instante, estar próximo das pessoas mais santas que já existiram nessa terra, a Virgem Maria, escolhida por Jesus para ser sua mãe, e o próprio Filho de Deus encarnado, que nosso Senhor o escolheu, o chamou para ser o Pai custódio de Jesus. Depois, São José é invocado como intercessor, além de intercessor, e como esperança para os doentes, porque ele tem um coração de pai, como diz o Papa Francisco, né? Um coração paterno. Ele cuidou de Jesus como um pai, e ele também vai cuidar de nós, se nós o invocarmos com confiança no meio dos sofrimentos e das doenças. Também São José, ele era um homem da contemplação, mas também da ação, e ele continua sendo assim no céu. Ele contempla os seus filhos que sofrem. Então, quando nós o invocarmos, vamos lembrar de São José com confiança. Ele é a nossa esperança, e nós não seremos confundidos. Mesmo que o nosso sofrimento não tenha uma cura e um final feliz, vamos dizer assim, através de um milagre, mas que o nosso sofrimento, ao menos a gente o sofra resignado e pronto a adquirir assim a saúde da alma. Se o nosso corpo não ficar são, que pelo menos a nossa alma se cure e alcance assim a salvação. Isso é o mais importante, a salvação da nossa alma, a saúde da nossa alma. Que São José nos conceda a todos nós essa graça nessa novena. São José, esperança dos moribundos, dos que sofrem, rogai por nós.